que é griso, meus amigos. Está um briol. Estas são duas expressões típicas aqui do norte de Portugal que usamos nestes dias de frio. Neste vídeo vou tentar partilhar convosco alguns conselhos, dicas e truques para se manterem quentes nestes dias, sobretudo para pescar sem congelar. Casina, está um briol, a isto é que nós chamamos aqui no norte de griso. E como podem ver, acabei de chegar, trazia já esta roupa vestida de casa, tenho uma licra na parte de cima e trago já também aqui para baixo o fato. Está. É bastante importante vir já assim precavido, porque é a diferença entre chegar aqui e ter de ficar seminu, tirar a roupa que trazia e vestir esta já quentinha, ou então ultrapassar essa fase. Portanto, essa fase está ultrapassada. Vou agora preparar-me. Tenho ali também um cafezinho quente para beber antes de iniciar a jornada, para ir quentinho e tentar manter-me assim durante a jornada de pesca. Até já! A primeira dica é manter a produção de calor. Há estudos que comprovam que a privação do sono reduz a capacidade de se regular a temperatura corporal. Por isso, uma boa noite de sono ajuda a manter a produção de calor. Como já referi anteriormente, ao vestir as primeiras camadas de roupa ainda em casa, otimizamos a produção de calor e evitamos uma perda significativamente superior que ocorreria se o fizéssemos ao ar livre. As bebidas quentes são um poderoso aliado para nos protegermos do frio. Contudo, devemos evitar o consumo de bebidas alcoólicas, uma vez que o álcool provoca vasodilatação, que acelera a perda de calor e o arrefecimento do corpo. Ora, cá estou, chegado ao spot, devidamente equipado já, com o meu casaquinho, com o meu gorro, e vou começar a pescar, precisamente assim, confortável, sem frio. Estão 6 graus e eu estou aqui 5 estrelas. A dica número 2 é saber vestir. Ora então, agora vou tentar explicar alguns conceitos relacionados com a produção e perda de calor, fazendo uso nada mais nada menos do que uma batata. É chamada lógica da batata. Pois então, cá temos a nossa batata, que, como sabemos, não tem qualquer fonte de produção de calor. Pelo que, neste momento, se eu a cobrir com um pano, a temperatura da batata não vai aumentar. Contudo, se esta mesma batata for ao forno e estiver a sair de lá quentinha, se eu conseguir enrolá-la com um pano, com o que quer que seja, vai permitir manter o seu calor por mais tempo. É o que acontece com a nossa licra. A licra permite, estando justo ao nosso corpo, ainda por cima é um corpo que produz calor, vai permitir reter esse calor mais tempo. A fina camada de ar que fica entre a nossa pele e a licra vai permitir reter esse ar e evitar que ele entre em contacto com o ar frio e que vá sendo substituído por esse ar frio, que se mistura e vai sendo substituído. É tal e qual, se vocês pensarem, o mesmo motivo pelo qual, quando temos o café numa termos, tapamos muito tapadinho. Para quê? Para que o ar quente que lá está dentro não se misture com o ar frio do exterior. Que maravilha! É precisamente este conceito que temos de levar em conta quando nos vestimos para ir à pesca ou outras atividades ao ar livre. De acordo com a American College of Sports Medicine, vestirmos-nos por camadas permite ao corpo reter a quantidade certa de calor e, em simultâneo, obter a quantidade adequada de ventilação de que necessita. Várias camadas de roupa, além da licra que já trazia de casa. A parte final é este casaco. Com este casaco ainda tem um polar. Debaixo desse polar cardado ainda tenho então o fato por cima da licra. Licra, fato, polar e o casaco no fim. O saber vestir é muito importante e eu, com estas dicas, mais do que estar a dizer comprem esta roupa ou aquela, quero que aprendam a usar corretamente aquelas que já têm atualmente. Por exemplo, este casaco é ótimo, é um casaco muito bom, neoprene, já com uma tecnologia excelente para a pesca, mas este casaco, ele já de si é justo, mas tem esta folga para a pele. Este casaco funciona bem, mas com a licra por baixo, como uma segunda pele, não é? A seguir à minha pele tenho a licra, além de ser fina,
ajusta-se, adere à pele. A camada que cria de ar quente é mais difícil de se perder, muito mais difícil de se perder com a licra do que com um casaco que seja muito bom, mas que seja folgado. É importante que a nossa roupa esteja colada ao corpo, para evitar que o ar quentinho que vamos produzindo se mantenha e não se dissipe, não seja lavado pelas entradas dos casacos mais largos, fazer o ar quente circular e, portanto, arrefecer. Dica número 3. Conhecer e proteger as partes do corpo mais suscetíveis à perda de calor. Nem todas as zonas do nosso corpo perdem calor de uma forma igual. E vamos utilizar novamente a nossa batatinha para tentar explicar alguns conceitos e ser mais fácil de perceber. Contudo, aviso-vos desde já que neste vídeo que fui fazer para mostrar a roupa e a forma de a vestir e dar algumas dicas, é claro que levei a cana e ainda apanhei um peixito. Sem estar a contar, fiz uns lançamentos e apanhei um peixito. Portanto, neste vídeo, para não ser tão chato, para o fim, ainda vos vou meter a captura do robalo neste dia. É espetacular isto, os robalos são demais. Além disso, e mais para o fim neste vídeo, vou-vos dar uma dica ainda mais importante, que é acerca de uma zona do corpo que normalmente não nos preocupamos tanto em proteger e que é muito importante e é muito fácil de proteger com uma roupa, com um utensílio muito fácil e muito barato e que pode fazer a diferença entre pescarmos 2 ou 3 horas confortavelmente ou ao fim de meia hora termos de parar a pesca por já não aguentar o frio. Tá? Fiquem aqui comigo e vamos então agora à nossa lógica da batata e perceber com estas analogias que vos vou mostrar porque é que há zonas do corpo com que temos de ter mais cuidado na sua proteção. Vamos a isto então. Genius! Então, voltando aqui à nossa batatinha, acabadinha de sair do forno, está quente e nós queremos comê-la. O que é que acontece quando sai do forno? A parte mais externa, a superfície externa da batata, é a primeira a começar a arrefecer, precisamente porque é que entra em contacto com o ar frio. Nós queremos comê-la mais depressa, o que é que nós fazemos? Nós chegamos à beira da batata e esmagamos a batata. Ao fazê-lo, ao esmagar a batata, o que é que acontece na prática? Aumentamos a superfície da batata que entra em contacto com o ar frio. Ela normalmente, estando sem esmagarmos, vai arrefecendo, vai roubando o calor do interior para a superfície. A partir do momento em que nós a esmagamos, aumentamos a área de contacto, a superfície de contacto da parte quente com o ar frio e acelera o arrefecimento da batata. Isto é que se chama a relação volume-superfície. Se nós diminuirmos a relação volume-superfície, ou seja, aumentarmos a área de superfície, a área de contacto com o ar frio, estamos a promover o arrefecimento mais rápido da batata. Portanto, estamos a perceber que as formas têm muita importância nesta relação volume-superfície. Temos a nossa batatinha e imaginem que do mesmo forno onde está a sair a nossa batatinha sai também uma cenoura. O que se nota imediatamente é que a cenoura tem muito mais superfície, é mais alongada, portanto para o mesmo volume tem uma superfície bastante maior. Isto o que é que significa? Significa que esta cenoura vai arrefecer muito mais depressa do que a batata. Então agora, nem é preciso explicar grande coisa ao imaginar que neste assado que tínhamos no forno tínhamos também uma folha de louro, não é? Uma folhinha de louro. Esta folha de louro é só superfície, não tem volume, portanto, destes 3 alimentos, destes 3 condimentos que tínhamos no forno, não há dúvida que a batata é que vai demorar mais tempo a arrefecer, mesmo que a esmaguemos vai demorar mais tempo a arrefecer, a cenoura demora a seguir menos tempo, a folha de louro vai arrefecer quase imediatamente, porque tem uma relação volume-superfície muito baixa, tem muita superfície para muito pouco volume, portanto o calor vai se dissipar muito rapidamente. Então qual será a forma que perderá calor mais lentamente? Será de forma esférica, esta laranja. No exemplo dado anteriormente, nesta batata, quando a esmagamos, queremos-la comer mais depressa, sair do forno, esmagamos para perder a temperatura, para se dissipar mais rapidamente o calor, para aumentarmos a área de contacto com o ar frio. Se quiséssemos fazer com que uma batata demorasse mais tempo a arrefecer, o que faríamos? Pegávamos na batata e faríamos-la encolher de forma a ficar de uma forma mais esférica, de forma a diminuir a área de superfície de contacto com o ar. Pronto, acho que isto está claro.
os exemplos chegam, esta lógica da batata afinal até é útil para perceber. Falta fazer a analogia com as nossas zonas do corpo e a temperatura que vão perdendo mais ou menos rapidamente. Portanto, vamos à batata. A batata é o nosso tórax, é a nossa caldeira, é a nossa produção de calor principal. Cenoura. Os nossos dedos vão perder calor muito mais rapidamente do que o tórax. Esfera, o que é que vai perder calor mais lentamente? A nossa cabeça. Mas, aí é que é muito importante lembrar que na cabeça temos as nossas zonas de folha, as nossas zonas de folha de louro. Quais são? São as nossas orelhas e as nossas narinas. Vão perder calor muito rapidamente. Portanto, do exposto é fácil perceber que é muito importante protegermos o tórax, a nossa fonte principal de produção de calor, muito importante. Várias camadas de roupa. Primeira camada de roupa justinha, fininha, para não deixar o tal ar dissipar-se. Mas depois é igualmente importante proteger os dedos, usar luvas e depois um gorro, tapar as orelhas, como viram no vídeo, e o nariz é muito fácil de tapar com a última dica que vos vou dar, a tal dica que era muito importante, que eu vos disse que deixaria para o fim e que considero que é negligenciada muitas vezes e que pode nos dar um conforto extra suplementar e pescar mais horas com conforto, sem sentir frio nos dias de frio, que é a bandana, o cachecol. O cachecol protege-nos o pescoço e permite simultaneamente subir e tapar o nariz, as narinas, por onde temos as nossas folhinhas de louro que perdem a temperatura muito rapidamente. Vamos voltar ao vídeo, espero que gostem da captura do robalo, que sem estar a contar, alegrou este dia da elaboração deste vídeo. Toda a gente dá muita importância às botas, aos fatos de neoprene, aos casacos de neoprene, e de facto são muito importantes. Mas uma zona do corpo muitas vezes negligenciada e que é muito importante é o pescoço. Eu até vou tirar esta câmara e nós temos aqui a nossa caldeira principal, o nosso tronco, o nosso tórax, onde se produz grande parte do nosso calor. E depois temos, não adianta de nada protegermos bem, é muito importante, como veem, tenho as calças, o neoprene nas pernas, tenho as botas nos pés, o único sítio do corpo em que tenho 4 camadas de roupa é o tórax, é a nossa bomba de calor. Vamos querer que ele se dissipe o menos possível, por exemplo, pelo pescoço. E esta é a minha grande dica. As bandanas são espetaculares, são uns paninhos muito fininhos, são super baratas e permitem o quê? Tapar esta região do pescoço, que não é mais do que um canal que nos leva o calor produzido nesta caldeira central, que é o tórax, para a cabeça. Tem aqui grandes vasos, tem aqui a artéria carótida, portanto tem aqui vasos que levam o sangue quentinho, bombeado para o nosso cérebro. Não adianta de nada, sem isto, estar a produzir calor e a perdê-lo constantemente. E as bandanas depois podem usar uma, duas, as que for. As golas altas são importantes, quer tenho, quer no polar, quer depois neste casaco. Mas agora desapertei para vos mostrar o seguinte. A bandana, além de proteger o pescoço, permite-nos ficar só com os olhos à mostra. Ainda tem outra bandana, ficam aqui sempre bem justinhas, o pescoço bem protegido. E fechamos o casaco, portanto, metemos aqui tipo uma rolha, uma tampinha na nossa caldeira central, de forma a que o sangue quente vá cá para cima, sem perder calor. Ainda tenho mais esta, e nos dias de ainda mais frio, ainda faço isto. E consigo ainda fechar isto. Portanto, como veem, o meu pescoço fica completamente fechado. Completamente fechado. E assim sim, podem pescar muitas horas seguidas, sem ter frio nenhum. Outra das coisas, as extremidades, tal como tem as botas, ter as luvas. Vêm ali no saco, hoje não está um dia particularmente frio, ou melhor, está frio, estão 6 graus, mas não está vento. Portanto, tenho as mãos relativamente quentes. E não gosto de perder a sensibilidade, eu só pesco com luvas mesmo quando estou aflito e deixo de sentir os dedos. Caso contrário, pesco sem elas. Mas também é importante ter outra tampa nas mangas. Por exemplo, há aqueles corta-ventos que têm os velcros para tapar a saída de ar também nas mangas. Tudo que seja saída e entrada de ar frio, se conseguirmos tapar as extremidades, melhor ainda. Para quem tolera as luvas, é outra das vantagens, é outra tampinha numa das extremidades que podem usar. Mas a minha maior dica, e que é muitas vezes negligenciada, sem dúvida alguma, a bandana. Este cascolzinho, esta bandana,
em dias de muito frio, pode fazer toda a diferença e deixar-vos quentes e ter a caldeira a produzir sem fugas de calor, que é o que nós queremos. Agora vou tentar ver se apanho um peixe, que é muito mais difícil do que estar aqui a falar. Até já! Olha um, olha um, olha um. Pois eu vi com a amostra quase parada. É espetacular isto. Os robalos são demais. É miquizinho. É engraçado como o gajo come com a amostra quase parada. Está malandro.